gostaria de falar um pouquinho hoje sobre teologia, uma matéria que tem sido esquecida e, na verdade, às vezes em cima do púlpito, as pessoas falam determinadas coisas, determinadas bobagens, e eu vejo determinados pastores até pregando no grego, pregando no hebraico, pregando no grego, como se ele estivesse dando aula. É porque no original está escrito isso, que no original está escrito aquilo outro. Só que, na verdade, a Bíblia é a cópia da cópia. Ninguém tem um original para dizer que está escrito no original. Essa Bíblia que você tem aí hoje é cópia da cópia, certo? Só que você tem várias versões da Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia aqui, certo? Do meu amigo Joaquim, que é esposo de uma filha chamada, não vou dizer o nome, a filha número 4, a última, a caçulinha, e ele viu que eu queria a Bíblia da igreja, a igreja paulina, que é a igreja católica, que eu gosto dessa versão, certo? E ele me deu. A Bíblia é muito boa. Primeiro que ela é boa, que tá difícil você encontrar uma Bíblia, hoje em dia, principalmente da CPAD, que tem um índice aqui bonitinho. Tá vendo um índice aqui? E você já vai no versículo certo. Agora, o problema dela ter 7 livros a mais e 4 acrescentação não muda o teor dela, não muda o que tem dentro dela. Ela está mais próxima da Bíblia de Jerusalém, certo? Que é em inglês. Quando chega para português, ela muda alguma coisa, certo? A mais perfeitinha é em inglês. Só que quando traduz para português, perde sentido de alguma coisa. E eu estava afim dessa Bíblia, não fosse aquela Bíblia católica, geralmente aquela Bíblia grossona e tal, e ele me deu uma Bíblia bem compacta, bem gostosinha de ler. E eu tenho lido alguns versículos nela e não tem diferença nenhuma da outra. Só tem Macabeus, Baruque, Tobias, Judite, os 7 livros a mais, tá? E tem os 4 acrescentação, que é o Cântico de 3 Filhos, História de Susana, Bel e Dragão. Mas o restante, o que está no Salmo 91, está aqui no Salmo 91. O que está dentro do livro de Gênesis, capítulo 1, está aqui também no livro de Gênesis, capítulo 1. Só que eu acho a linguagem dela mais, eu não vou dizer perfeita, mas é mais identificado. Porque tem Bíblia que ainda está com aquela tradução antiga, aquele falar rebuscado. Rabuscado, olha, que mico. Queria falar mais rebuscado. Porque a nossa Bíblia, copiada por João Ferreira de Almeida, tem a João Ferreira de Almeida atualizada, João Ferreira de Almeida corrigida, João Ferreira de Almeida não sei o quê, João Ferreira de Almeida, porque eles foram mexendo na João Ferreira de Almeida, porque João Ferreira de Almeida tirou do latim, ele tirou do grego e do hebraico, e aí jogaram para o latim. Do latim, João Ferreira de Almeida jogou para o português. E tem muitas palavras que se perdem com o tempo. Tem muitas palavras que se perdem com o tempo, certo? Aquela palavra se perde. Por exemplo, você escrevia antigamente farmácia, agora você escreve farmácia. Isso é só para você ter uma ideia mais ou menos. Então, eu gosto muito dessa versão aqui, porque quem estuda a Bíblia tem que ter várias versões. Não é que elas são diferentes, que às vezes uma frase dá mais luz e entendimento àquela situação que você quer se referir. Outra frase é mais rebuscada. Então, eu errando de novo. Rebuscada é aquela frase que ela não é tão clara assim, certo? E essa versão, eu gosto dela. E ele me agradou muito quando ele me deu essa Bíblia. O nome dele é Joaquim, certo? Não é Joaquim da Silva Xavier, mas é o desposado com a minha filha, que se chama X, que eu não vou dizer o nome dela, mas posso dizer o nome dele, certo? A minha filha número 4, e gostei muito. Mas baseando-se nisso, teologia, tel quer dizer Deus, gia quer dizer estudo. É lógico que você não estuda Deus. A teologia é um mecanismo para você entender melhor a Bíblia, onde tem 12 matérias, tem homilética, tem a arte de pregar sermões,
tem filosofia, algumas matérias tem filosofia, outra tem psicologia, um pedacinho da psicologia, tem hermenêutica, tá? Tem exegese. Exegese é a arte de você entender interpretar aquele versículo. Porque tem muita gente que lê o versículo, mas não sabe interpretar ele. Então, um curso teológico faz com que você analise melhor aquele versículo, estude melhor ele. Não é que você vai ser, eu fiz o curso de teologia, eu sou entendido na Bíblia, eu sou teólogo na Bíblia. Você não é. Para você ser entendido na Bíblia, tem que ler ela de verdade, tem que abrir e ler versículo por versículo, para poder entender, tá? E texto com contexto. Porque tem muita gente que não estuda a Bíblia. No outro dia eu estava vendo um bacaninha aí, que pegou um versículo lá, se não me engano, no livro de Jeremias, e torceu a porcaria do versículo que ele torceu. A porcaria do versículo que ele torceu, não a Bíblia. Tá? Estava escrito não adulterarás, ou adulterarás, ele pegou e torceu. Ele torceu. E pegarás a mulher do teu próximo e adulterarás com ela. Só que, na verdade, não é adulterarás. A pegar a mulher do teu próximo, adúltera. Adúltera, não adultera. Adúltera é uma palavra proparoxítona, que ela tem que ser acentuada. Toda palavra proparoxítona. Faltou a exegese dele, faltou o entendimento dele. Ele tinha que ler texto, ele tinha que ler o contexto. Mas aí ele vai e me pega a mulher do próximo em cima de um trecho bíblico. E tem muita gente fazendo isso hoje em dia, certo? Lá no livro de Provérbios, de Eclesiastes, diz uma fala interessante que diz assim, ó, e projetando tu algo, logo Deus estará contigo. Aí eles deram uma torcidinha nesse versículo e colocaram o seguinte, e determinando tu algo, Deus estará contigo. Negativo. Projetando. Projetar é uma coisa, certo? E determinar é outra coisa, completamente diferente. Determinar, eu determino isso, eu determino. Mas para focar a filosofia daquele pastor que estava pregando, ele deu uma torcida. Por exemplo, eu tinha a Bíblia de estudo pentecostal, a Bíblia do pentecostal feita pela CPAD, que eu quase joguei aquela Bíblia na parede. Que isso, pastor? Quase joguei a Bíblia na parede. Porque onde estava escrito lá, batei palmas todos os moradores da terra, eles colocaram, usai instrumento de 10 cordas, todos os moradores da terra. Sabe para quê? Para não apoiar a palma dentro da igreja. Que isso, meu filho? Que isso? Tá ficando louco? Tá igual ao outro? Tá ficando louco? Mas eles dão uma torcida, porque a Bíblia, você pode ter uma tendência para certas coisas, mas se você não colocar lá com texto ou com contexto, certo? Dá problema. Hoje eu estava conversando com uma motorista de Uber, que ela é da igreja que guarda o sábado. Então ela perguntou para mim se ela estava certa ou estava errada. Eu falei, olha, eu não sei te dizer não. Nós só vamos descobrir naquele grande dia. Mas por quê? Você já leu quando Jesus falou sobre o sábado? Você já leu quando Jesus falou sobre o sábado? Ele tirou o sábado? Ele só simplesmente disse o seguinte, olha, se uma ovelha cair no sábado, você não vai tirar? O sábado foi feito por cada homem, não o homem por cada sábado. Mas ele não chegou e disse, ó, não, sábado não guarde. Ele não disse isso. Ele deixou em aberto. Então, eu não posso dizer que ela está 100% errada. É igual aquela coisa que tem pessoas que não aceitam pessoas que vão para o casamento pela segunda vez, porque só pode casar com a mulher, não pode casar com a mulher que não foi traída, que simplesmente separou do marido. Mas cá para nós, vamos analisar aqui direitinho, que eu já peguei esses casos da igreja. Se a mulher não adulterou, se o marido não adulterou, pode separar e você pode casar com outra? Vamos jogar para os nossos dias. Jesus falou, ainda disse o seguinte, olha, Moisés escreveu isso por causa da dureza do coração de vocês. Foi só isso que ele falou. Certo? Mas tem igreja
Se a pessoa casou pela segunda vez, ela não pode ser pastor, não pode ser diácono, não pode ser presbítero, não pode ser nada. Mas aonde está o problema aí? É que no dia a dia, tá? No dia a dia nosso, existem determinadas situações conflitantes. Como, por exemplo, eu peguei um caso uma vez numa das congregações que eu dirigi, que eu tinha um obreiro, não vou citar nem o que ele era da igreja, tá? Fiel, trabalhador, me ajudava, corria atrás. Mas a esposa dele uma vez me chamou e disse: Pastor, o seu obreiro me bateu tanto com cabo de vassoura, como é que tá minhas costas? Toda marcada. Toda marcada. Eu olhei para ela na mesma hora, coloquei ela como minha filha. Coloquei ela como minha filha. E disse o seguinte: chama ele. Meu jovem, seu obreiro da casa do Senhor. A gente não disciplina mais, mas você está fora dos cargos da igreja. E se ela quiser separar de você, ela tem todo o direito. Você agrediu ela. Você quebrou o pacto. Quebrar o pacto não é só o adultério. Você quebrou o pacto com ela. Você agrediu ela. Além de você fazer isso, eu dei um conselho a ela. Pega a irmã dela, vai na primeira delegacia das mulheres e registra uma ocorrência contra ele. E acabou. Ele me chamou, ficou todo bravo, todo nervoso, e que não sei o que eu vou sair dessa igreja. Você pode sair. Mas que você vai ser preso, você vai ser preso. E ela pode separar de você e ela pode casar com outro e ser livre. Ah, mas porque está escrito na Bíblia isso, está escrito na Bíblia aquilo outro. Está vendo a exegese, como ela é boa para quem faz teologia? Você precisa entender certos versículos da Bíblia para você poder passar para as pessoas. Ela vai ficar sofrendo e eu vou ficar dizendo para ela: não, você tem que amar o seu marido, você tem que respeitar o seu marido, você tem que. Uma mulher nova, ela nova, ela tinha 20 anos, vai ter que ficar solteira pro resto da vida, porque não foi adultério. Que isso, gente? Que isso? Que maluquice é essa? Que doideira é essa? Como é que vai botar, colocar uma mulher, tá, para ela não ter mais relacionamento por causa do erro do marido?